Bom, nós somos o grupo D. Meu nome é Ian Lima da Costa. Eu faço engenharia eletrônica. Atualmente estou no sexto semestre. Bom, meu nome é Karen, eu estudo engenharia eletrônica e atualmente estou no meu sétimo semestre. Meu nome é Nelson Nendi, eu faço engenharia eletrônica e eu estou no quarto semestre atualmente. Eu sou Sofia Victoria, faço engenharia eletrônica e estou no sétimo semestre. Oi, eu vou falar um pouco mais aqui sobre o experimento 1, o multiplicador de tensão de entrada. O que seria, como funciona e um exemplo prático. Então, temos aí que seria um circuito que permite, né, uma tensão contínua de saída com o múltiplo inteiro do valor de pico de uma tensão de entrada. Então, justamente essa questão de múltiplo inteiro, né, que faz essa multiplicação da tensão da entrada para uma tensão de saída contínua e, obviamente, maior, né? E como é que funciona? A partir do carregamento de um capacitor, e esse capacitor descarrega no próximo capacitor, e assim vai continuamente até carregar todos os capacitores do circuito dessa forma, né? Nessa cascata aí de descarrega, carrega um. E dessa forma, todos agem como umas fontes que fazem com que aumente essa tensão de entrada, né? Que façam essa multiplicação ser efetiva. E um exemplo prático aí é aquele flash de câmera, né? Que precisa de uma tensão muito grande, mas num período de tempo muito curto. Então, o multiplicador de tensão serve para ligar esse flash. E aqui é um pouquinho da parte do experimento, né? Algumas ferramentas utilizadas, que foi 2 capacitores de 10 microfarads, 2 diodos e um piso elétrico. E aí temos aqui nesse diagrama, né, o circuito que iremos montar. Nessa foto aqui, montamos só essa primeira parte. Então, a gente montou na protoboard, né? Então, temos aqui os nossos 2 capacitores no circuito, nossos 2 diodos. Usamos 2 capacitores por conta do microfarad, né? Mas num vídeo de experimento que a gente teve, o cara já usou um de 20 microfarads, então a gente teve que adaptar algumas coisas do experimento. Então, montamos na protoboard o diagrama, inserimos o piezoelétrico na entrada VI e depois inserimos o multímetro nos terminais V0, que aqui foi justamente para a gente medir a tensão que foi feita, né? Então, no momento que a gente apertava o piezoelétrico, a gente ia ver no multímetro, né, aferindo os valores. Então, o professor pediu para a gente chegar ali em 3 volts, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu aferir esse valor. E após aferir esse valor, a gente substituiu o multímetro, né, por um LED. Então, na entrada V0, a gente colocou um LED. Então, no momento que a gente apertava o piezo, acendia também o LED. É isso. A partir do carregamento de um capacitor, e esse capacitor descarrega no próximo capacitor, e assim vai continuamente até carregar todos os capacitores do circuito dessa forma, né? Nessa cascata aí de descarrega, carrega um. E dessa forma, todos agem como umas fontes que fazem com que aumente essa tensão de entrada, né? Que façam essa multiplicação ser efetiva. E um exemplo prático aí é aquele flash de câmera, né? Que precisa de uma tensão muito grande, mas num período de tempo muito curto. Então, o multiplicador de tensão serve para ligar esse flash. E aqui é um pouquinho da parte do experimento, né? Algumas ferramentas utilizadas, que foi 2 capacitores de 10 microfarads, 2 diodos e um piso elétrico. E aí temos aqui nesse diagrama, né, o circuito que iremos montar. Nessa foto aqui, montamos só essa primeira parte. Então, a gente montou na protoboard, né? Então, temos aqui os nossos 2 capacitores no circuito, nossos 2 diodos. Usamos 2 capacitores por conta
do microfaraday, né? Mas num vídeo de experimento que a gente teve, o cara já usou um de 20 microfarads, então a gente teve que adaptar algumas coisas do experimento. Então, montamos na protoboard o diagrama, inserimos o piezoelétrico na entrada VI e depois inserimos o multímetro nos terminais V0. Que aqui foi justamente para a gente medir a tensão que foi feita, né? Então, no momento que a gente apertava o piezoelétrico, a gente ia ver no multímetro, né, aferindo os valores. Então, o professor pediu para a gente chegar ali em 3 volts, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu aferir esse valor. E após aferir esse valor, a gente substituiu o multímetro, né, por um LED. Então, na entrada V0, a gente colocou um LED. Então, no momento que a gente apertava o piezo, acendia também o LED. Dando continuidade na apresentação dos experimentos, eu vou falar sobre o experimento 2, que foi a construção de uma balança capacitiva, onde era possível realizar uma comparação dos valores obtidos por ela com a balança comercial convencional. Para a construção da balança, escolhemos a geometria de placas planas, onde a capacitância varia com a distância entre as placas, conforme a fórmula. Ao adicionar uma massa sobre a placa superior, é alterada a altura, D, e, consequentemente, a capacitância. Desse modo, é possível relacionar a massa com a capacitância. Na realização da nossa balança, utilizamos papel alumínio, papel manteiga, papelão, capacímetro e uma balança comercial convencional. Esse aqui é a foto do nosso capacímetro, da nossa balança capacitiva, e a garrafa que a gente utilizou para fazer a pesagem e anotar as medições na tabela. Nosso material condutor, no caso, foi papel alumínio. Então, tinha na parte superior e na parte inferior uma folha de papel alumínio cortadas em retângulo. O material dielétrico foi o papel manteiga. Também 2 folhas de papel manteiga cortada em retângulo. E cada papelão serviu mais como um isolante que a gente estava colocando em cima de uma mesa. Após a construção da nossa balança, realizamos a pesagem da nossa garrafa, variando a ml, de 0 ml a 600 ml. Na balança normal, obtivemos o peso da garrafa em 0 ml de 112 e na balança capacitiva de 146. A garrafa cheia, a gente obteve o resultado de 694 gramas na balança normal e 589 picofarad. A nossa balança capacitiva com papelão em cima, a gente tinha 91 picofarad, o peso de 91 picofarad. Nisso, a gente subtraiu o valor da balança capacitiva com papelão com o peso original quando a garrafa estava em cima da nossa balança. Aqui, o 600 a gente obteve o resultado de 680 picofarad. Nisso, a gente subtraiu 680 picofarad com 91 picofarad, que deu o resultado de 589 picofarad, que esse é o resultado exato da nossa balança capacitiva. Após pegar todos os resultados, a gente jogou no gráfico. Esse foi o gráfico que tivemos nesse experimento. Eu vou apresentar o experimento 3 de nossa prática, que é sobre a rigidez elétrica do ar. A rigidez elétrica de um certo material é um valor limite do campo elétrico aplicado sobre a espessura do material.
sendo que a partir deste valor, os átomos que compõem o material se ionizam e o material de elétrica deixa de funcionar como um isolante. Aí, o primeiro passo de nosso experimento foi construir um multiplicador de tensão para um circuito de tensão de entrada de 3 volts. Aí, o circuito foi construído à base de uma raquete elétrica e usamos a placa de circuito eletrônico da raquete e depois juntamos com o circuito multiplicador de tensão feito de capacitores e diodos que multiplica a nossa entrada de 3 volts por 1000 volts para obter 3000 volts ao final. Como podem ver na imagem representado aqui o circuito, os capacitores, os diodos, a placa eletrônica da raquete, a bateria. É isso. E basicamente o segundo passo de nosso experimento foi ligar o circuito, mas com a autorização do professor, foi ligado o circuito com eletrodos separados, como podem ver na imagem, na primeira imagem, a uma distância mínima de 1 milímetro, os eletrodos. E foi observado que a corrente que foi gerada rompeu a rigidez elétrica do ar, que gerou em seguinte uma onda eletromagnética por uma antena que foi construída também, como podem ver na segunda imagem. Foi construída uma antena e colocada a uma distância de 15 centímetros para podermos ligar um LED. Depois disso, o vídeo desse experimento foi seguirá logo depois. Bom, dando continuidade aqui, vamos para o último experimento, que é o experimento 5 ou 3, sobre as linhas de campo elétrico, que é justamente a simulação, que é fazer a simulação do campo elétrico usando o software Unsoft Maxwell 14. Seguindo o roteiro que o professor disponibilizou, a gente tem que criar no software 5 tipos de geometria dessas aqui e ver o campo elétrico atuante sobre elas. A primeira são 2 cargas pontiformes, a segunda são 2 placas paralelas que simulam um capacitor, a terceira são 2 eletrodos, um de geometria pontiaguda e o outro sendo uma placa paralela. A gente vai ver a influência que esse eletrodo pontiagudo tem e ver o campo elétrico atuante nele. Em seguida, temos o quadro condutor, que seria 2 placas paralelas de um mesmo material. E esse material desse quadro, estaria no meio estaria entre elas, esse material sendo de um material condutor. E ver como o campo elétrico, ver como ele atua, como o campo elétrico atua sobre ele. E esse último, esse quinto, seria o quadro isolante, é o mesmo do anterior, porém com quadro que o seu material seja isolante. Ou seja, vamos ver o que esse quadro com material sendo isolante, vamos ver a atuação dele sobre o campo elétrico. Agora eu vou simular cada um deles usando o software Unsoft Maxwell 14. E no final eu vou explicar cada um e trazer os resultados. Agora eu vamos seguir, né, usando o software. Aí para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer o passo a passo, né, o tutorial, com um vídeo mais acelerado, porque se fosse para fazer detalhando todos, é porque
se torna algo muito repetitivo sobre montar geometria. Aí a única diferença seria essa. E aí, para não ficar tão grande, eu resolvi fazer desse jeito para não ficar algo tão maçante. Mas no final, a gente vai falar sobre cada um e ver os seus resultados desses cinco tipos de geometria. É isso. Vamos para a simulação.
Bom, dando sequência aqui, agora a gente vai explicar os resultados, né, de cada um das geometrias que a gente viu anteriormente. Primeiro, a gente tem a geometria de duas cargas pontiformes. Aqui a gente usou o latão e o dielétrico como A, e uma diferença de potencial de 5 volts. Basicamente, essa vai ser o padrão que eu usei para fazer a simulação no software, para esse e para os próximos para as próximas 4 geometrias. Aí aqui está, que é a representação do vídeo, e aqui a simulação usando o software. Aqui no vídeo fala que esse é o positivo, esse é o negativo, e aqui a gente consegue ver as linhas que seriam a simulação do campo elétrico. E aqui está justamente a simulação do vetor do campo elétrico, e a gente pode ver, né, as setinhas que seriam os vetores do campo elétrico. Aqui esse é o eletrodo positivo, esse aqui é o negativo. A gente vê que aqui, né, nessa geometria desses dois, aqui o positivo sai, o negativo entra, não tem muito mistério entre eles. A gente sabe também que os vetores do campo elétrico, eles saem perpendiculares de acordo com a superfície, ou seja, a gente não teria não tem nenhum vetor tangente saindo, e é o que acontece aqui quando a distância é mínima. Os vetores do campo elétrico, ele tem um maior valor, que isso é representado de acordo com as cores mais escuras. E do contrário também, a gente pode afirmar que quanto mais distantes, né, aqui a gente pode ver aqui que quanto mais distante, menor seria o valor desse vetor campo elétrico, e as cores seriam mais claras, mais azuis, assim, pode-se dizer. Vamos seguir para a próxima. A próxima são as placas paralelas. Elas simulam um capacitor, como eu disse. A função do capacitor é armazenar energia. Essa geometria é bem simples, basicamente são duas placas paralelas e há um fluxo de campo elétrico entre elas. Aqui na representação do vídeo, esse é o positivo, esse é o negativo, e na simulação que eu fiz, esse é o positivo, esse é o negativo, que tá bem certinho. Como eu falei, de acordo com a distância entre eles, a vetor intensidade é maior, ou seja, aqui a gente pode ver isso. E outra coisa que a gente pode dar destaque à geometria de placas paralelas, quando a gente está analisando o campo elétrico entre elas, é justamente o efeito de borda. A gente pode analisar aqui e ver que existe o efeito de borda, o que seria natural, normal isso. O que mais que eu ia falar? Acho que só isso. Aqui, talvez esteja muito diferente da simulação que eu fiz, é que aqui tem talvez esses vetores sejam menores, ou seja, tipo, essa não está tão circular quanto isso. Mas isso se deve ao fato da distância. A distância acho que é menor e aqui é maior, ou seja, o efeito de borda não fica tão presente. Mas outra coisa a se falar é que, por exemplo, se não existisse, né, se a gente desprezasse o efeito de borda, nós teríamos um campo elétrico bem certinho, bem bonitinho, bem com com o fluxo com os vetores do fluxo do campo elétrico bem paralelos, bem organizados. Seguindo para outra geometria, a gente tem a dos eletrodos, um com forma pontiaguda e outro com a placa. Aí a gente vai analisar o efeito gerado por essa geometria. O que mais a gente pode dar
da destaque é justamente esse efeito pontiagudo. Vamos começar aqui pelo começo. Como eu já tinha falado, o campo elétrico é sempre perpendicular à superfície, ou seja, ele sempre vai sair perpendicular à superfície, isso a gente já sabe. Mas outra coisa que a gente sabe, mas talvez não, é que quanto mais que os vetores do campo elétrico em regiões pontiagudas, eles são maiores. Aqui está a representação do vídeo. No vídeo ele deixa bem claro que aqui há, isso é fato, que aqui há uma maior concentração, ou seja, uma maior densidade, né? Como ele usou no vídeo, ele usou um óleo, e aqui isso se faz presente, que é a mesma ideia da simulação. Ou seja, aqui temos essa geometria pontiaguda, aqui temos a placa paralela, esse aqui é o positivo do vídeo, esse aqui é o negativo, esse aqui também é o positivo, esse aqui é o negativo. A gente fez bem rigoroso, bem certinho. E, como eu falei, aqui há uma maior densidade do óleo. E aqui também, só que nesse caso não é o óleo, né? É a densidade Não, a densidade não. Isso aqui seria o fluxo do campo elétrico. A gente vê que aqui na ponta ele é bem maior e quando a gente vai voltando aqui, né? Ou seja, quando a gente vai aumentando a distância entre eles, vai diminuindo. Quando a gente vai diminuindo a distância, o vetor, o campo elétrico, ele é maior, que está representado aqui na simulação do software que eu fiz, de acordo com a mudança das cores, né? Foi o que eu falei nos passos anteriores. Acho que essa é a maior ponto a se notar, a se destacar. Essa placa paralela aqui não é igual às outras, não tem muita diferença. Agora, seguindo, temos a geometria de placas paralelas e um quadro condutor. Esse quadro condutor, primeiramente, a gente vai usar ele sendo um condutor, e no próximo slide a gente vai usar ele sendo um isolante. Vamos analisar o que isso implica no campo elétrico. Agora falando primeiro do condutor. A gente sabe que há uma blindagem eletrostática quando a gente coloca entre duas placas paralelas e quando a gente aplica um campo elétrico, ou seja, um DDP, se a gente colocar um quadro ou um meio, uma estrutura, e essa estrutura for de um material que é condutor, a gente sabe, de acordo com a gaiola de Faraday, que cargas elétricas em um condutor se redistribuem para analisar os campos elétricos no seu interior, ou seja, a gente sabe que o vetor do campo elétrico, a energia que passa, ela não passa dentro desse recipiente, e sim de acordo com o material, ou seja, a energia que ficaria dentro desse material, ela é nula, ou seja, ela é zero, não há, não passa energia quando a gente aplica um DTP. A aplicação que a gente pode ter nisso seria um avião. O avião, quando ele está voando, ele tem um material que é condutor, e caso haja uma tempestade, ele seja atingido, esse condutor ele impede que o avião ele seja energizado. Isso foi proposto por Faraday, ele quem descobriu a capacitância. Ou seja, faz sentido o que ele disse. E aqui está a simulação que eu fiz, usando o software, o OneSoft Maxwell 14. Aqui a gente tem as placas paralelas e o material que a gente usou continua sendo latão, porque o latão ele é um bom condutor. E esse quadro que a gente colocou aqui também, ele também é de latão. Ou seja, aqui temos as placas paralelas, a gente aplica
uma DDP entre eles. A DDP utilizada também foi de 5 volts, e esse foi o efeito aplicado nele. Ou seja, a gente tem por causa da DDP, a gente tem um vetor no campo elétrico aqui. Aqui a gente pode observar os efeitos de borda, e aqui, como a distância é mínima, os vetores do campo elétrico estão bem vermelhos também, ou seja, isso quer dizer que é o maior módulo, ou seja, do seu maior valor. A gente vê que aqui está que não há passagem de corrente, corrente não, que não há, corrente, não deixa de ser. A gente vê que não há passagem de campo elétrico entre essa gaiola, esse quadro, porque esses vetores de campo elétrico são justamente direcionados a partir da própria gaiola. E ela vai ser armazenada aqui, nesse caso aqui em cima e aqui embaixo, e vai ser conduzida por esse próprio material até o lado negativo. Seria isso aqui. E aqui está a simulação, é bem simples. Como eu falei, é a explicação da gaiola de fora. E aqui é bem similar ao anterior, só que agora nós estamos utilizando um quadro, porém um quadro igual ao outro, mas nesse caso ele é um material isolante. Ou seja, e agora a gente vai analisar o que acontece quando esse quadro é isolante, não do passado, que seria condutor. Aqui nesse caso, a gente, como eu falei, é um material isolante. No vídeo, aqui está representado, no vídeo, a representação, no vídeo ele usa um plástico. E aqui na simulação eu utilizei a borracha. Basicamente, são materiais diferentes, mas basicamente tem o mesmo princípio de funcionamento, que é isolar uma região, um material, enfim, qualquer coisa que seja. Aqui está a representação do vídeo. A gente tem as placas positiva, aqui negativa. A gente aplica uma DDP nele. Aqui tem os efeitos de borda, e dentro desse quadro a gente pode concluir que há a passagem do campo elétrico, que há a corrente passando entre essa gaiola. Essa gaiola não, esse quadro. Que é o oposto do que Faraday disse. Se quando aí um recipiente, um quadro, não sei, qualquer coisa, e há a passagem de corrente entre esses polos desse recipiente, e se o material desse recipiente ele for condutor, dentro desse recipiente não vai ter passagem de corrente. Do contrário, também a gente pode afirmar que se o material desse quadro ele for isolante, ou seja, vai haver passagem de campo elétrico, de corrente, enfim. E é o que no vídeo está representado, que acho que a gente aqui não dá muito para ver, mas há a passagem de corrente, e foi o que eu simulei, que a gente simulou aqui. Aqui temos o dipolo positivo, aqui o negativo. Aqui a gente aplica uma DDP, também de 5 volts, não variou. E aqui temos a menor distância, por isso que esses vetores estão mais escurinhos, mais vermelhos. Aqui a gente vê o efeito de borda, né? sempre presente em capacitores de placas paralelas. E aqui está, né, o quadro feito de um material isolante. E a gente pode perceber, como na representação do vídeo, que entre essa DDP a passagem de corrente de campo elétrico tanto fora quanto dentro desse material. Ou seja, como ele não é isolante, ou como ele não é condutor, ele é isolante, a passagem do campo elétrico, os vetores aqui representados, é como se não existisse. Ou seja, é bem simples, bem comum da gente ver
isso aqui é a aplicação da gaiola de Faraday, com o material do quadro sendo condutor, e aqui também o exemplo da gaiola de Faraday, porém o material do quadro sendo um isolante e não um condutor. A gente vê a diferença entre eles. Isso aqui, o material, ele indica o caminho, né? A energia e vai justamente pelo material, fazendo com que o seu interior, a energia nele seja nula. E aqui o contrário, as linhas do campo elétrico estão bem distribuídas, ou seja, a passagem de corrente tanto fora quanto por dentro. Bom, agora a gente vai para o fórum de discussão e vamos analisar os resultados. Esse experimento ele foi dividido em três etapas. Aí a gente dividiu esses três para nós quatro, porém sempre com o auxílio um do outro, né? A gente, quando algum sentia dificuldade ou não sabia por onde começar e tal, a gente sempre foi um ajudando, foi pedindo recurso um para o outro. O primeiro experimento foi o da balança, não, foi da multiplicação de tensão, né? Isso. Isso. Com O frieza. segundo foi que eu e o Nelson fizemos. Eu esqueci o nome. É o A rigidez do ar, a rigidez Isso, hidrelétrica do energia elétrica do ar. E ar. o terceiro foi o que eu fiz, que foi a simulação usando o OneSoft dos campos elétricos. Eu acho que o que eu mais gostei de fazer foi da balança capacitiva, que todos nós meio que ajudou de certa forma, né? A gente, no resultado nosso, deu um resultado esperado, né? A gente conseguiu simular a balança capacitiva com certa forma como eu posso dizer, de, de certeza mesmo, ela foi bem similar à balança normal. E todos nós participamos, tipo, muito, muito em cima ali. E vocês tiveram algum experimento que gostaram mais? Não gostaram? Eu e a Sofia, a gente ficou com o experimento do piso elétrico, né? A princípio foi fácil a sua montagem, só que a parte mais difícil foi realmente ficar apertando o peso, né? Até dar os 3 volts. Realmente. Porque quanto mais a gente apertava, parecia que não multiplicava, né? Então aí a gente teve que revisar, ver se estava tudo certo. E aí teve um certo momento que deu certo, e aí quando deu certo, a gente já testou também, né? Com o LED. O LED não acendeu, mas deu umas piscadinhas. Acho que esse foi mais simples, mas o mais legal também, que eu gostei, foi o da balança. Eu gostei mais da balança, que foi fácil de construir, mas do piezoelétrico foi mais engraçado, por causa que a gente apertava e nunca chegava no 3 volts. E para ele, o LED faltou, acho, força. A gente ter força na mão para ficar segurando, apertando até ligar o LED. Eu, pessoalmente, eu gostei mais do experimento 2 porque várias coisas foram construídas como um circuito eletrônico à base do circuito de uma raquete elétrica. Construímos também uma antena, né? Basicamente, o princípio da rigidez elétrica do ar foi baseado sobre a primeira rádio que foi construída. Aí eu achei isso mais massa mesmo. Achei isso legal, porque a gente construiu um circuito multiplicando uma tensão de 3 volts por 1000, e saiu 3000 volts. E aí a gente conseguiu ligar um LED através de uma antena que foi construída também. Achei isso legal. Eu gostei mais do experimento 2. Então é isso, né? Nosso fórum de discussão. É isso. Hoje foi
Foi bem simples, porque os trabalhos foram divididos. E essas foram as nossas opiniões.